Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre um tema que é bastante discutido no meio da fotografia de modelos, ou fotografia de moda, ou fotografia em que inclui normalmente raparigas, e tem sido bastante discutido ultimamente, acho eu, que é o over-edit, que é o que eu vou chamar a isto, over-edit nas fotografias de raparigas ou de pessoas em geral. Portanto, antes de começar, intro. Ora bem, o que é o over-edit? Over-edit é quando alguém edita demais, neste caso, uma fotografia. O que é que isso quer dizer? Vamos imaginar que vocês fotografaram uma miúda qualquer em estúdio. Se tiverem a preparação feita, se tiverem maquilhadora, se tiverem essas coisas todas, por norma, a pele da modelo, não é? Estamos a falar fotografias em estúdio, com máquinas a sério, que têm muito detalhe e, portanto, o zoom é bastante elevado, ou a possibilidade de zoom é bastante elevada. Se tiverem tudo preparado, maquilhagem inclusive, não sei o quê, por norma não é preciso grandes retoques na pele. Ou é? Porque há muita gente, há muitos fotógrafos, muitas revistas que fazem ou que são acusados de over-editing, que são acusados de fazer aquele efeito da pele parecer quase plástico, parecer uma coisa que não é, parece uma Barbie e não parece uma pessoa real, não é, com poros e essas coisas. Eu sou a favor de uma edição em que vocês tiram, por exemplo, uma nódoa negra. Porquê? Uma nódoa negra para mim é uma coisa passageira, não faz parte da pessoa. Ou tiram uma coisita ou outra, uma imperfeição, ou corrigem uma sombra. Eu sou a favor desse tipo de correções. A favor quando assim o trabalho o exige. Sou completamente contra e honestamente recuso-me a fazer trabalhos em que eu tenho que deixar a modelo, ou quem diz a modelo diz outra coisa qualquer. Aqui é só mais porque este tema veio à baila por causa das pessoas editarem demais as outras pessoas. Normalmente vê-se aquelas raparigas que, especialmente pessoal conhecido de Hollywood, que aparece na capa da revista não sei das quantas, que nem parece a mesma pessoa. E muito provavelmente nem é. Porquê? Porque eles depois editam aquilo tudo, ajeitam, vamos imaginar, aumentam um bocadinho as mamas, baixam um bocadinho aqui, reduzem aqui este segundo queixo, se calhar encolhem os ombros, se calhar encolhem a cintura, fazem tipo aquela cintura de vespa, etc, etc. Ou seja, há toda uma edição que eu não consigo perceber, não consigo entender porque é que chegamos tão longe. Isto digo porque o Photoshop é basicamente ilimitado. Enquanto vocês souberem trabalhar com ele, vocês podem fazer o que vocês entenderem. Vocês podem transformar completamente uma pessoa. E agora, com recurso à inteligência artificial, isso tornou-se ainda mais fácil porque basta escrever. Basta saberem escrever e podem pedir uns olhos novos, um nariz mais pequeno, uma boca aberta, uma boca fechada. Podem pedir para corrigir tudo. É incrível o que aquilo é para fazer. Só que isto levanta um problema que é onde é o limite. E lá está. Para mim, pessoalmente, o limite é, pelo menos comparando com alguns colegas do ramo, o limite é bastante baixo. Eu gosto, ou sou a favor, melhor dizendo, corrigir, lá está, nódoas negras, algumas sombras que não ficaram perfeitas, ou porque a modelo se mexeu naquele momento e a luz que vocês estavam à espera não bate muito bem, por exemplo, nesta zona dos olhos, ou aqui por cima, ou não interessa, uma sombra qualquer, acho que sim, corrijam. Se tiver, por exemplo, uma borbulha, claro que sim, é uma coisa temporária e não é apelativa de todo. Não sei se há algum fetiche com borbulhas. Peço desculpa se alguém tiver fetiche com borbulhas. Não é bonito, não é apelativo de todo, portanto, borbulhas, pontos negros, essas coisas, claro que sim. Agora, quando chegam ao ponto em que uma pessoa vê as fotos numa revista e a pessoa é irreconhecível porque os traços da cara já não são os mesmos, ou tem a pele que parece que caiu para dentro de uma coisa estavam a fazer velas e ficou com pele de cera, isso para mim não é aceitável de todo. Há muitas revistas que ainda o fazem, o que para mim é uma pena. Há as influencers, algumas que fazem, o que é uma pena. Agora,
uma pessoa também não é obrigada a consumi-los. E eu tenho, para mim, o mote da coisa é: se eu não gosto, não vou consumir. Portanto, às vezes até há pessoas que têm, vou falar por exemplo no Instagram, às vezes até há, sei lá, há Instagrams de travel, por exemplo, em que, porreiro ver os sítios todos, mas depois nota-se perfeitamente que a modelo que normalmente incluem nesses sítios está tão editada que para mim estraga logo o esquema todo, digamos assim, de gostar da fotografia, porque é algo que realmente parece meter uma Barbie em Bali a olhar para a selva. Portanto, não faz sentido. Não, é algo que não faz sentido, e eu acho honestamente que o over-editing devia parar, ou pelo menos nós como pessoas não devíamos consumir, porque se nós não consumirmos, as revistas, as influencers, seja quem for que o esteja a fazer, vai parar de o fazer obrigatoriamente, porque não tem público para aquele tipo de conteúdo, não é? Portanto, um bocadinho aqui os culpados são os consumidores desse tipo de fotografia sobre-editada. Lá está. Para mim, pessoalmente, na minha ideia, na minha mente, o limite é tirar um ponto negro. Pode-se suavizar a pele, mas uma coisa muito, muito, muito ao de leve. Para mim, normalmente, a maneira que eu faço é: eu faço algo desse género, quando tenho que o fazer, obviamente, faço algo desse género e nunca entrego as fotos no mesmo dia que as edito. Porquê? Porque enquanto nós estamos a trabalhar, a fotografia pode parecer, está a ficar brutal. Se calhar saímos do PC, dormimos, no dia a seguir voltamos ao computador e voltamos a olhar para a foto e nós dizemos: isto não pode de todo ir com esta quantidade de edição, de correção, de skin smoothing, chamem-lhe o que quiserem. Portanto, eu dou sempre alguns dias para entregar este tipo de fotos, porque é algo que eu tenho algum receio de estar a trabalhar. À primeira vista parece-me bem, mas depois vou ao mundo real e volto e é terrível e tenho que baixar. Acontece-me algumas vezes. Portanto, aconselho sempre a fazerem este exercício de não entreguem as fotos no dia, se tiverem essa oportunidade, obviamente. Não entreguem as fotos no dia, afastem-se, estejam umas horas, um dia, 2 dias sem ver as fotos e depois voltem a ver e digam para vocês mesmos o que é que acham. É um exercício que me safa imensas vezes, não é? Porque fotos, para mim, lá está, todo o tema deste vídeo é fotos over-edited, e eu tenho a certeza que se não me afastasse essas horas, esses dias, muitas das fotografias que eu entregava iam over-edited. Portanto, tento sempre fazer o mínimo possível, mas às vezes estamos naquela de alguma pressa por causa de deadlines e não sei o quê, e acabamos por se calhar fazer um bocadinho mais do que aquilo que pedia. Portanto, eu acho que se chegar ao ponto de fazer zoom a 100% numa cara de uma pessoa, ou seja do que for, uma coisa qualquer, e não conseguem ver os poros que inicialmente lá estavam, para mim está over-edited. Quer dizer que a 100% vocês não veem os poros, portanto, se fizerem um zoom para trás até a foto ficar, vou-lhe chamar Instagram size, né, pequenina, vocês vão ver que a foto vai parecer de cera, a pessoa vai parecer de cera, vai parecer de borracha. Portanto, é algo que eu nunca tive muitos problemas, porque sempre tive esta noção que algo over-edited é feio, não é algo apelativo, mas é algo que se vê imenso, especialmente com fotógrafos mais amadores, que era como, às vezes brinca um bocadinho, mas é puxar os sliders todos para um lado ou para o outro, e aquilo depois fica péssimo. Não é uma edição cuidada, é uma edição às 3 pancadas. E então aqui é um bocadinho a mesma lógica, que é, ok, o skin smoothing funciona assim, mas se calhar não metem a 100%, se calhar metem a 15%, metem a 10%, metem a 7%. Só uma coisinha muito suave para corrigir talvez os blemishes ou as sombras que são naturais, não é? Digamos assim, é uma coisa muito soft. Portanto, não façam fotos over-edited. Tirem sempre algum tempo para vocês, voltem às fotos passado 1 ou 2 dias e vejam se acham que as fotos estão over-edited ou não. E lá está, o segundo truque é: vejam a 100% a foto, se vos parecer bem a 100%, depois puxem até ela ficar pequenina, tipo Instagram size. O que eu costumo fazer é, tenho o telefone ao vosso lado, metam ao lado do vosso ecrã
do computador, obviamente, e ponham a foto até ela ficar com a largura do vosso smartphone. E aí eu chamo-lhe o Instagram Size, não é? Porque é assim que ela vai ser consumida nas redes sociais. Grande parte das pessoas é redes sociais pelo mobile, portanto, vejam a foto também nesse zoom a seguir e se funcionar bem a 100% de zoom e no Instagram Size, então está bem. Mas se não funcionar num dos dois, é porque está over-edited e é reduzir um bocadinho esta skin smoothing e as coisas que fizeram. Portanto, é a minha dica, ou melhor, são duas, mas é a minha dica. Portanto, não, over-editing não façam isso, não puxem nunca nenhum slider todo para um lado, é mau sinal. Se tiverem um slider todo para a direita ou todo para a esquerda, é mau sinal. Portanto, não façam isso. E pronto, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e não façam over-edit a nada. Obrigado. Até à próxima.